dia, hoje é quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Produtividade no campo. Sebrae firma parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Tributação do e-commerce internacional e a competitividade dos pequenos negócios brasileiros. O tema foi debatido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E as oportunidades de negócios nos mercados de alimentos saudáveis e restritivos. Tudo isso você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A taxação de produtos importados pela internet foi debatida nesta terça-feira por parlamentares da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O repórter André Lage acompanhou e traz os detalhes. A tarifação de produtos importados pelo e-commerce foi um dos principais temas debatidos na reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. No Brasil, as mercadorias vendidas na internet com valores abaixo de $50 estão isentas de impostos. Situação que, na avaliação do presidente da FPE, Joaquim Passarinho, gera prejuízos para as empresas brasileiras. A importância é de dar isonomia, né, a todos aqueles que fazem comércio no Brasil. Nós não podemos aceitar que um produto que venha da China, por exemplo, não pague imposto, enquanto alguém que está produzindo no Brasil, que tem uma indústria, que tem uma fábrica no Brasil, tenha que pagar 34% de imposto. Isso fica injusto. Então, nós precisamos de isonomia. Já que nós não podemos isentar quem produz no Brasil, nós temos que cobrar de quem produz lá fora. Então, não é um caso de dizer, nós queremos encarecer os produtos, nós queremos igualdade de condição. Nós precisamos fortalecer a indústria nacional, até porque muitas das pessoas que podem estar comprando barato da China não sabem a origem, não sabem a qualidade, não sabem a realidade desse produto e, principalmente, pode até estar com alguém na família desempregado, porque esses produtos chegando aqui tiram empregos de brasileiros que aqui trabalham e aqui produzem. Estamos aqui, sim, querendo defender quem empreende, quem gera emprego, quem gera renda nesse país. Estima-se que o Brasil deixou de arrecadar entre 460 e 600 bilhões de tributos de empresas só em 2020. Os dados são de um estudo realizado pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o IDV. O deputado federal Júlio Lopes, um dos participantes da reunião da FPE, é autor de um projeto que estabelece regras para a tributação de produtos importados adquiridos na internet. A proposta está sendo analisada pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Então nós fizemos um PL que termina com essa possibilidade, alterando o artigo 2 do parágrafo 2º do Decreto-Lei 1840. Nesse decreto, a gente dá fim a essa possibilidade da importação sem taxação de bens de consumo, de comércio, enfim, que já tomaram do varejo brasileiro 26% de todo o seu total, fazendo algo em torno de centenas de bilhões de reais de perdas à economia brasileira. Perdas não só de valores, mas, sobretudo, perda de empregos, perda de atividade econômica. E tomam posse hoje em Brasília 2 novos ministros. O deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, será o novo ministro do Esporte. Ele tem 33 anos, está no 3º mandato e entra no lugar de Ana Moser, que fez carreira como jogadora de vôlei. Para o Ministério de Portos e Aeroportos, o escolhido foi o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Ele tem 41 anos, está no 2º mandato e assume no lugar de Márcio França. Eles serão recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um encontro fechado agora pela manhã. Estão na reta final as inscrições para o concurso A Lata Mais Bonita do Brasil. Cervejarias de todo o país podem concorrer ao prêmio que vai celebrar o talento e a criatividade. A iniciativa é da Abralatas, Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio. E para falar sobre o assunto, está conosco, aqui ao vivo, o Guilherme Caniello, ele que é responsável por assuntos corporativos da Abralatas. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Prazer conversar com todo mundo sobre esse assunto tão interessante tão cedo.
Prazer te receber aqui, Guilherme, para esse bate-papo. Guilherme, o que é que motivou a Abralatas a lançar esse concurso, a lata mais bonita do Brasil? Bruno, a cerveja é uma paixão nacional, né? Uma das grandes paixões nacionais. E mesmo estando muito presente no nosso dia a dia, é um segmento que não para de crescer. A gente está falando em um crescimento médio nos últimos anos de 10%, 11% no número de cervejarias abertas no Brasil. Já temos mais de 1.700 cervejarias. Pelo menos 700 municípios brasileiros têm uma cervejaria instalada, produzindo cerveja todos os dias. E a latinha hoje é a embalagem que mais invasa cerveja no país. Então, a cerveja que chega no consumidor, seja no supermercado, seja no bar, no restaurante, seja no hotel, seja na praia, ela chega em sua maior parte na latinha. Então, as pessoas já conhecem algumas grandes vantagens da lata, como a praticidade, a sustentabilidade, a embalagem mais reciclada do planeta, mas a gente gostaria muito de celebrar e de reconhecer essa outra grande vantagem que ela tem, que é o visual, né? O quanto que ela permite que os profissionais de design, de marketing, possam criar rótulos tão bonitos, né? A latinha ela permite aquela impressão em toda a sua superfície, 360 graus, e aquilo abre um universo para que profissionais de comunicação possam criar rótulos bonitos e que sejam adequados ao produto, que tenham clareza em termos de comunicação. Então, é isso que nos motivou e é isso que a gente gostaria de reconhecer pelo terceiro ano seguido. O prêmio ele acontece desde 2021, estamos na terceira edição. E falando em sustentabilidade, Guilherme, a gente sabe que a latinha de alumínio ela pode ser reciclada diversas vezes. E aí eu te pergunto, o concurso também tem essa preocupação em promover essa consciência, essa sustentabilidade? Sem dúvida. Acho que todos os aspectos que estão relacionados com a latinha estão envolvidos no concurso. O fato da cervejaria já trabalhar com a lata já lhe dá uma grande vantagem em termos de sustentabilidade, Bruno. Ano passado, alcançamos um índice inédito e, durante um tempo quase utópico, de 100% de reciclagem no Brasil. A nossa média está acima de 95% há mais de 15 anos. Então, não é uma história de ontem, nem de anteontem, é uma história que vem de berço da indústria, desde que ela começou a funcionar no Brasil. Então, isso é mais uma característica que a gente trabalha no âmbito do concurso. Lembrando, como você comentou no início, a gente está chegando ao fim da fase de inscrições, vai até o dia 22 de setembro. Qualquer cervejaria proprietária intelectual dos rótulos podem fazer suas inscrições no limite de 5 rótulos. Importante é que ela se atente à legislação aplicada e que a cerveja tenha circulado pelo menos uma vez de 2021 para cá no Brasil. Ou seja, qualquer empreendedor que empreende nesse setor, nesse segmento, Guilherme, pode participar do concurso? Qualquer um. As inscrições são gratuitas. Teremos uma fase de avaliação por júri técnico com profissionais de design, profissionais de merchandising, de comunicação. Depois teremos uma fase de júri popular, onde as votações serão abertas para quem tiver interesse e gostar da temática. Ano passado tivemos, Bruno, mais de 200 inscrições de rótulos diferentes e tivemos a participação de quase 13 mil pessoas votando pelo site latamaisbonita.com.br. Esse é o convite que a gente deixa para os empreendedores de cerveja no Brasil participarem. Até porque a gente sabe, Guilherme, que o visual acaba influenciando e muito, principalmente o gosto do consumidor, né? Sem dúvida. O visual ele tem uma influência direta, não só na comunicação sobre as informações relevantes daquele produto, mas também em termos de atração. É um dos elementos que mais diferencia um produto em relação ao outro. E como a gente está falando de mais de 1.700 cervejarias, são dezenas de milhares de rótulos hoje circulando no Brasil. E um dos aspectos que ajudam essas cervejarias a diferenciar o seu produto do outro é
é o visual, né? É a atratividade que ele traz ali na prateleira, é a maneira que ele consegue passar para o consumidor aquele posicionamento que ele está trabalhando. Então, a gente precisa reconhecer o trabalho que esses designers fazem por meio do concurso Lata Mais Bonita do Brasil. Perfeito. Fica a dica aí para os empreendedores que empreendem no ramo, no mundo das cervejarias. Guilherme Caniello, representante da Abralatas, quero aqui agradecer a sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um abraço. E o Sebrae firmou uma parceria com a FAO, braço da Organização das Nações Unidas voltada para a alimentação e agricultura. O objetivo é aumentar a competitividade do agronegócio e melhorar o nível técnico nas pequenas propriedades do Brasil. O acordo assinado nesta terça-feira vai garantir capacitação em áreas como inovação, tecnologia e energia renovável. A FAO ainda assinou acordos com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e com o BNDES. Os agricultores familiares são um dos públicos prioritários do Sebrae, que desde 2020 realizou mais de 1 milhão de atendimentos no campo. E a agricultura familiar está sendo incentivada por um pequeno empreendedor de bebidas saudáveis no Distrito Federal. São 35 toneladas de frutas adquiridas por mês para levar ao consumidor sucos sem corantes ou conservantes. A reportagem é de Camila Xavier. Aqui a produção dos sucos começa cedo. Às 6 horas da manhã, a equipe já está a todo vapor, fazendo a triagem das frutas que chegam, medindo o pH de acidez e colocando para higienização. Agora sim, elas estão prontas para serem processadas nesta máquina, que tira o caldo das laranjas, limões e tangerinas. O próximo passo é fazer a mistura das frutas e envasar. Esse processo é feito manualmente, garrafinha por garrafinha. Depois, coloca-se a tampa e o rótulo. Por dia, são produzidas em média 2.000 garrafinhas dessas de suco. Nesta etapa, já em fardos, as bebidas estão prontas para serem comercializadas. Nós estamos já há 13 anos produzindo, né, suco natural, sem corante, sem conservante. E a gente tem buscado com muito afinco produzir suco com frutas aqui da região, principalmente com frutas da agricultura familiar, né? Essa questão da rastreabilidade é essencial, né? Por 2 motivos. O primeiro é a questão de segurança, né, sanitária, segurança alimentar, né? Eu preciso saber quem são as pessoas, como que elas produzem, o que elas estão utilizando. Então, de fato, há uma preocupação da nossa parte de um estreitamento, né? Um diferencial nosso do Sucopira é que a gente conseguiu compreender de maneira clara que é necessário não só produzir um bom suco, mas é necessário estreitar, estar próximo do nosso cliente e do nosso produtor. Por quê? Porque eu preciso saber como ele está produzindo essa fruta. O setor de bebidas saudáveis é um dos mercados que mais cresce no mundo, uma vez que os consumidores têm vinculado o consumo de alimentos e bebidas naturais à saúde. Bom para as indústrias que apostam neste mercado, como a Sucopira, que além dos sucos naturais, ela também vende o chá fermentado, muito conhecido como kombucha. Kombucha, você tem um produto fermentado à base de chá verde, né? E uma das coisas que as pessoas não sabem é que você precisa de uma área isolada para a produção, né? E principalmente porque esse produto ele representa um fator de contaminação para outros produtos, né? Então, porque é o que a gente chama de produto vivo. Um mercado que teve uma grande procura para este empreendedor que trabalhava com buffet. Eu começo um delivery de alimentos, do delivery de alimentos nasce um buffet e eu sempre tive por hobby produzir suco, né? E aí o que aconteceu é que à medida que eu ia fazendo os eventos, as pessoas elogiavam a comida, não é que a comida era ruim, tá? Mas eles elogiavam a comida, mas elogiavam muito mais o suco. E aí o pessoal começou a entrar em contato com a gente pedindo somente o suco. Então a gente começou a abrir a possibilidade para que o pessoal pudesse comprar só suco. Mas num primeiro momento só para eventos. Veio o movimento de food truck,
Aí a gente começou a gente navegou bem nesse movimento, e nós ainda tem um projeto de licenciamento onde nós temos 2 Kombis, e a gente já entendia naquela época que se a gente olhasse para a Sucupira e se compreendesse como food truck, a gente morreria com o movimento de food truck. Então naquele momento a gente começou a fazer a venda de suco para estabelecimentos, né, que é o que a gente chama de B2B hoje. O negócio estava indo de vento em popa até chegar a pandemia e, consequentemente, o lockdown. Aí foi preciso se reinventar. A comercialização dos sucos passou a ser para os hospitais. A pandemia foi assim um movimento muito agressivo, né? A gente pôde contar com a ajuda do Sebrae, né? Mas o que de fato fez a Sucupira sobreviver foram 2 coisas. A primeira é que a gente se juntou com mais empresas para ajudar a custear essa infraestrutura. Nós chegamos aqui a ser 5 empresas, né? Então para a gente diminuir o valor de aluguel, então todo o custeio, logística, então a gente se juntou. E a segunda coisa foi que a gente começou um projeto para vender, é nesse momento que nasce o projeto que vai vender suco para os hospitais. Então, passado ali março, abril, no final de abril, início de maio, a gente começa a vender para os hospitais. Então a gente começa a enxergar uma luz assim no fim do túnel. E aí, à medida a gente foi vendendo, foi reestruturando, foi readequando, mudando os horários de trabalho, se endividando, né, pegando empréstimo, mas aí a gente conseguiu atravessar. E desse movimento a gente conseguiu mais que triplicar o faturamento. Com 26 funcionários na produção, a Sucupira hoje trabalha com a linha Prêmio, com 7 variedades de sucos naturais de 300 ml, distribuídos para os restaurantes e lanchonetes. 25 sabores de 1 e 5 litros que abastecem os hospitais, escolas e hotéis. E 4 de kombucha. Um processamento de 35 toneladas de frutas e uma média de 45 mil litros de suco por mês. Um faturamento mensal de aproximadamente R$ 450 mil. E os planos para o futuro são... Dominar o mundo, não, brincadeira. Então, hoje a gente entende que a gente não representa nem 1% do mercado, né? O mercado é muito grande, tem muito espaço para crescer. Qual que é a ideia? É receber investimento para poder crescer, né? Crescer mais, poder ter outras unidades, né? Poder desenvolver outras linhas de produtos e expandir o fornecimento. Então, hoje nós estamos com 350 pontos de venda e a meta é conseguir chegar em 800 pontos nos próximos 18 meses. E no próximo bloco, tem mais reportagens sobre o mercado de alimentos naturais. Dessa vez, o voltado para clientes com dietas restritivas. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. 8% das crianças com até 2 anos de idade, 2% dos adultos têm algum tipo de restrição alimentar. Os dados são da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Além de contribuir para a melhoria da saúde, a alimentação restrita é uma excelente oportunidade de negócio para os empreendedores do setor de alimentos. Vamos conferir na reportagem de André Lage. A advocacia ficou só na lembrança e nas fotografias. Há 4 anos, a Virgínia largou a profissão de quase uma década para se dedicar ao ramo da alimentação saudável e inclusiva. Ela comercializa pães, bolos, biscoitos e diversos tipos de salgados congelados, todos sem glúten e sem leite. Foi uma necessidade pessoal de encontrar um pãozinho que eu realmente gostasse. Então eu comecei a pensar em fazer para mim. E estudei, peguei alguma coisa na internet, bem raso, nada muito aprofundado, e fiz os meus primeiros pães. E aí eu fui gostando do resultado, o feedback que eu recebia às vezes das pessoas. E eu comecei a pensar em montar alguma coisa nesse ramo e largar a advocacia, que foi o que realmente aconteceu. A produção é feita em casa mesmo, ela passa mais de 8 horas por dia assim, com as mãos na massa.
Para atender as pessoas que buscam uma alimentação mais saudável ou com restrições alimentares, a Virgínia fez vários cursos online e presenciais em São Paulo. Capacitações que renderam à empreendedora bons lucros. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, a fabricação desses tipos de alimentos subiu 2% de julho de 2022 a junho de 2023. As vendas cresceram 2,4% e o consumo 5,7% no mesmo período. O bom momento do setor se reflete na AD Culinária Saudável. O plano é investir em uma cozinha industrial para atender a demanda crescente da empresa. Hoje a gente está produzindo em casa, mas os planos é de, no máximo, em um ano, a gente montar uma cozinha industrial, que vai ter uma capacidade maior de produção, e trabalhar com take-out ou delivery, que hoje a gente já trabalha no delivery, para poder alcançar um número maior de clientes. A AD também atende o público vegano, com receitas sem qualquer tipo de produtos de origem animal. As encomendas são feitas pela internet nas redes sociais da empresa. Os produtos entregues fresquinhos na casa do cliente. Que delícia, hein? Essa hora da manhã, a gente tudo com fome aqui. Mudando de assunto, focar no trabalho não é uma tarefa fácil. Afinal, para manter-se produtivo com tantas distrações e interrupções, é preciso ter atenção redobrada para garantir a sobrevivência e sucesso no negócio. Esse é o tema da nossa conversa com o Manuel Júnior, instrutor do Método GTD, que está sempre aqui com a gente. Manuel, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia. Um prazer estar aqui novamente. Vamos lá. Manuel, como lidar com muitas notificações e interrupções ao longo do dia? Bruno, essa é uma realidade de muitos empreendedores, né? Não tem como ficar sem atender uma ligação, sem atender um chamado, sem resolver problemas de clientes ou até mesmo de funcionários. Então, essa é uma grande realidade, né? E se trata de uma dificuldade com relação à organização do seu tempo e da sua agenda. Então, é preciso ter a consciência de que o seu trabalho, a forma do seu trabalho naquela realidade, deve permitir essas notificações em grande parte do seu dia. Então, não dá para fechar a agenda e trabalhar somente com aquilo que é planejado. Deve deixar espaço para receber essas notificações, né? Principalmente para você conseguir fechar negócios, conseguir atender clientes. Agora, é preciso respeitar também uma parte do seu dia para algo mais fechado, para trabalhar com a porta da sala fechada, para focar no trabalho, para fazer reuniões. E nesses momentos, aí sim, você deve desligar as notificações, não atender chamados para conseguir focar, mas deixar reservado grande parte do dia para atender essas notificações. E para aquele empreendedor, Manuel, que trabalha com as plataformas digitais, no e-commerce, no marketplace, que trabalha com celular, com WhatsApp, como lidar com todas essas ferramentas e ainda assim ter foco? Boa. Engraçado que eu conheço um empresário, inclusive amigo meu, que ele trabalha desse jeito. Ele trabalha atendendo muitas coisas, fazendo muitas coisas com aplicativo no celular, com e-commerce. E ele fala para mim, olha, Manuel, não tem como desligar e ficar sem essas notificações. Mas o engraçado é que ele consegue obter sucesso, ele consegue obter vendas, consegue obter lucro e, de certa forma, tem uma organização. E esse é um ponto interessante que a gente sempre traz aqui nessas colunas, que é o que a gente fala de organização da empresa. E essa organização da empresa, muitas vezes, vem de uma organização mental. Quando o gestor ou quando o empreendedor ele tem uma consciência do seu propósito do seu negócio, do resultado desejado, mesmo que ele trabalhe na natureza do seu trabalho, atendendo ligações ou notificações, ele consegue obter um direcionamento, ele consegue obter foco em momentos do seu dia, mesmo atendendo essas demandas. Por quê?
porque ele tem essa organização, essa consciência de onde ele quer chegar, qual o seu propósito, qual o resultado esperado dos seus negócios, quais suas metas, e assim batendo meta a meta. E para aquelas demandas, aqueles imprevistos que aparecem no dia a dia, como dizer não? Então, tudo parte dessa questão de organização interna e até mesmo externa que você deve fazer. Quando eu falo de organização externa, que ela ajuda nessa organização mental, se trata de você usar um aplicativo ou você usar um sistema, até mesmo algum programa no Excel, Word, para estruturar o seu negócio, colocar onde você quer chegar, suas metas. Quando você tem essa organização, os objetivos da empresa, né, a estrutura de próximas ações, de projetos, você começa a ter consciência do que você pode dizer sim e do que você pode dizer não. Quando você não tem uma organização, e isso a gente fala bastante no método GTD, quando não tem essa organização, fica difícil dizer não para algumas coisas. E daí a gente começa a dizer sim. E a gente sabe que sim para tudo, né? E a gente sabe que o brasileiro, ele é solícito, ele gosta de dizer sim para muitas coisas que chega para ele. Mas é preciso, entendendo o seu negócio, e aí parte dessa organização empresarial, entendendo o seu negócio, dizer não para algumas coisas, para poder dizer sim melhor para outras que está realmente vinculada ao sucesso do seu negócio. Dicas valiosas do Manuel Júnior, instrutor do Método GTD. Manuel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Bruno. Sempre um prazer. Até a próxima. Até mais. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A nossa próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com meu colega Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.